E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? Vamos esperar a galera chegar, mas já abre aí o caderninho, abre tudo aí. Opa, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo bem, professor, com o senhor? Tô bem, graças a Deus, tudo jóia, viu? Tudo jóia. Gente, deixa eu te falar uma coisa assim, falar com vocês. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, tá? Espero que vocês estejam legais. Eu tava olhando, eu já marquei prova no terceiro colegial, já apliquei prova no segundo, e aí eu tava pensando, caramba, e o primeiro? E o primeiro? E o primeiro? O primeiro eu não fiz nada ainda. E aí dá uma olhada, gente. Tem todos esses temas aqui, ó. E aí eu percebi que a sua apostila, eu peço perdão não perceber isso antes, mas é porque eu nunca trabalhei com sistema objetivo. E aí eu percebi que vocês não têm frente um e 2 para essa primeira apostila. Essa primeira apostila simplesmente é frente um e tem tudo. Tá? Então ela é uma única apostila para tudo. Então, eu acho que é um pouco conveniente para não ficar uma carga muito grande em cima de vocês, a gente fazer a nossa provinha. E aí, olha só, a gente tem o um 2 3 tudo isso aqui já foi feito. Ó. Até o módulo 9 acho que o módulo 10 a gente deve estar começando, ou entrou na última aula, não sei, mas tudo isso daqui já foi feito. Só tem essa segunda parte aqui para a gente falar. Então, eu acho que é importante a gente marcar a nossa provinha, tá? E acho que a gente podia marcar a nossa provinha para essa semana, tá? O que, que vocês acham? E aí eu colocaria na prova toda a primeira parte, que é basicamente matemática, como é que é uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, o que, que é diretamente proporcional, o que, que é inversamente proporcional, Pitágoras e assim vai. E um pouquinho dos fundamentos de cinemática. O que, que é um vetor posição, o que, que é um vetor deslocamento, tá? O que, que é velocidade, coisas do tipo. Mas aí essa primeira parte de cinemática eu não colocaria continhas. E aí na sua segunda prova, aí é só continhas. Só continha, só continha, só continha. De movimento uniforme, classificação dos movimentos e assim vai. E aí eu acho que fica bem dividida, tá? Ó, Amable, não tem como ser semana que vem? Então, Amable, até tem, assim, mas eu acho que é melhor a gente fazer essa semana para a gente não começar a avançar em outros conteúdos que são de continha. E aí avança nos outros conteúdos, você tem prova do conteúdo antigo, eu acho que vai causar uma confusão na nossa cabeça, tá? Professor, por mim tudo bem, eu acho que ficou bem dividido e aí fica mais fácil pra gente, porque não acumulou tanto, né? Se não Tanto acumula mais. muito, é. Então, Isso, pode ser. gente, olha só, a gente pode marcar a nossa avaliação, então, para quinta-feira, tá? Quinta-feira. Beleza. Avaliação um do primeiro bimestre, tá? Ela vai ocorrer então. Pera aí, gente, só rapidinho, tá voando as coisas aqui. Pronto, peguei. Então ela vai acontecer na quinta-feira, quinta-feira, dia 18, tá? Dia 18 do 03 2021, quinta-feira. Pessoal, só para conversar um pouco com vocês, então. Nessa quinta-feira, então, a prova eu vou colocar bastante tempo para vocês fazerem, para ninguém se sentir prejudicado com internet ou coisa do tipo, tá? Então ela vai acontecer das 7 às 13 horas, tá? Utilizem o horário da aula. Quinta-feira a gente não tem aula, né, gente? Juntos? Pera lá, deixa eu ver. Quinta não tenho aula com vocês. Putz, gente. Pode ser amanhã essa prova, então? Tem professores que marcam provas no dia que não é aula dele? Sim, geralmente marca. Sério? Pode marcar em dia que não é aula, aí você. Só que daí eu não vou deixar 50 minutos, eu deixo amanhã todinha pra É, eu fazer. exatamente. Então, quando o professor.
Meu Deus. Quando o professor marca fora da data, ele costuma deixar até tipo 5 horas da tarde. O Vanivaldo fez isso. Tá, então beleza. Não, então show de bola. Olha o que eu vou fazer então. Se a gente fizer das 13 às 17 horas. Sim, fica bom. Aí fica bom, porque aí não aí vocês não vão ter aula nesse período, né? E pode fazer a prova. Mas eu vou estudar a possibilidade de colocar a prova mais cedo. Mas sabe qual é o problema de colocar mais cedo? Que aí vocês vão matar as aulas para fazer a prova. Ou não? Não, professor, acho que não. Depende, né? Depende. Esse é o problema. Bom, gente. Mas aí vai da pessoa, né, professor? Você tá deixando até 5 horas da tarde. Aí a culpa já não é sua, entendeu? É nossa mesmo. Entendi. Mas aí os outros professores ficam chateados, entendeu? Mas vamos ver. Eu vou ver se eu coloco aí, ó, das 8 horas, então. Umas 8, 9 até umas 16, então, assim. 13, 14, 15, 16. 3 horas dá pra fazer? Até as 17. Às 17 mesmo. Beleza? E aí vai ser a nossa avaliação. E daí já mata logo e depois a gente fica só falando dos movimentos, tá? Mas vai cair até pelo menos o módulo 9 vai cair, tá? Que é os conceitos de cinemática e todos os conceitos de matemática, que é função, proporcionalidade e assim vai. Pelo que eu me lembre, a gente chegou... Qual que é esse módulo? É o módulo 10, né? O módulo 10 a gente já viu aqui, ó, uma parte, eu lembro muito bem disso, tá? A gente fez até esse gráfico aqui. Então, ó, a gente fez essa questão 2 até a 5 também. E aí, essa questão 6, vocês fazem em casa aí, ela é bem besta. A resposta certa é: o atleta deve ingerir muito líquido e carboidratos. É uma questão bem bobinha. Então, vamos fazer esses exercícios aqui agora, só para a gente terminar esse módulo e ir para o próximo módulo aí, tá? Então, ó, podemos definir espaço como sendo a distância do móvel até a origem dos espaços. Então, calma lá. Podemos definir o espaço como sendo a distância do móvel ou de qualquer partícula até a origem dos espaços. Justifique. Então, olha só. O espaço é medido ao longo da trajetória. É o comprimento do arco de trajetória entre a origem e a posição do móvel associado a um sinal. É o comprimento do arco de trajetória entre a origem e a posição do móvel. Então, o espaço, gente, é o seguinte. Vixe, aqui diminuiu. O espaço, se eu tiver uma trajetória, tá? E essa é minha origem, ó, tá? A distância entre ela e a minha trajetória é chamado de espaço S, tá? Então, o móvel tá aqui, o móvel, a partícula tá ali. O espaço S é a distância da origem até o ponto estudado. O espaço mostra se a partícula está andando para a direita ou para a esquerda? Não, tá? Distância é definida em matemática sempre em linha reta. Se a trajetória for retilínea, a distância entre o móvel e a origem do espaço vai coincidir. Agora, e se for curva assim? Aí já não coincide, tá? Então, podemos definir o espaço como sendo a distância do móvel até a origem dos espaços? Não podemos definir como isso, tá? Não pode. Por quê? Porque se a trajetória for curva, o espaço não vai ser igual à distância do móvel até a origem. Porque a distância do móvel até a origem é sempre uma linha reta, beleza? Isso é importante falar. Bom, vamos lá, questão 2 é uma questão bem fácil e caiu lá no vestibular da USP, tá? Então, uma questão bem fácil e bem legal. Vamos lá. O gráfico abaixo representa o espaço, então a posição de um cara, tá? A posição, não está dizendo se ele vai para cima ou vai para baixo, não, é a posição dele em função do tempo.
de 2 carrinhos de Autorama. Carrinho A é o azul, carrinho B é o verde, tá? Beleza? E aí ele diz, e eles descrevem a mesma trajetória, eles estão andando na mesma trajetória. Eles não estão fazendo o mesmo movimento, mas eles estão andando no mesmo lugar. Tá? Então pensa em uma linha reta. Vamos fazer uma competição de 100 metros rasos, tá? A trajetória é a mesma, só ir em linha reta. Mas só que um pode ir rapidão, o outro pode ir quase parado, o outro pode ir em movimento uniforme, o outro pode acelerar pra caramba e depois frear pra caramba. Então cada uma pessoa vai ter uma curva, mas o trajeto é o mesmo, tá? Não imagine que o trajeto é a linha. O trajeto não é a linha, tá? O trajeto não é a linha. O trajeto é como se fosse essa linha S aqui, ó. Vai de menos 50 até 90, ou de 10 até 90 para cada corpinho, mas a trajetória é uma só. Então vamos lá. Assinale a proposição correta. A distância inicial entre os carrinhos no instante t igual a 0 vale 50. Então olha só, gente. No instante t igual a 0, o tempo igual a 0, o carro A está lá na posição menos 50 e o carro B está na posição mais 10. Então, gente, qual é a distância entre eles? Se um está a menos 50 e o outro está a mais 10, a distância entre eles vale 60. Então, essa alternativa A não está correta. Errado. B. Os carrinhos somente se encontrarão no instante t igual a 10 segundos. Gente, no instante t igual a 10 segundos, os carrinhos se encontram? Sim. Olha só, nesse ponto igual a 10 segundos, o carrinho A está na posição 20 e o carrinho B está na posição 20, ou seja, eles estão na mesma posição, no mesmo espaço S. Se estão no mesmo espaço, na mesma posição, então eles estão no mesmo lugar. Agora, por que essa alternativa B eu estou afirmando para vocês que não está certa? Por que a B não está certa? Sendo que eu falei que eles se encontram sim, lá no 10 segundos. Quem me ajuda a responder por que a B não está certa? Ajuda aí, liga o microfone. Porque eles falam que eles somente se encontrarão lá. E eles vão se encontrar ali em cima no 90 e 20 também. Matou a pau, é isso mesmo. Tá? Então, somente entre esses pontos, nesse instante não. Ele se encontra aqui e se encontra lá em cima na posição 90 também. Vamos lá, letra C. Entre os encontros, os carrinhos percorrem uma distância de 70 centímetros. É verdade ou não, gente? Ó, entre esse primeiro encontro, eles estavam na posição 20. No segundo encontro, eles estavam na posição 90. Gente, de 20 até 90, quanto que eles andaram? 70. Alternativa C correta. Gostei da alternativa C. Vamos lá. Entre o instante 0 e 20, o carrinho A percorreu 40. Gente, entre o instante 0 e 20, o carrinho A percorreu quanto? Ele percorreu um monte, percorreu 90 mais 50. Não tem nada de 40 aí, tá? 90 mais 50 dá 140 de distância que ele percorreu. E o carrinho B? O carrinho B é a curva verde. Entre os instantes 0 e 10, o carrinho B percorreu 20 centímetros. Não é verdade não, ó. Entre o instante 0 e o instante 10, a curva verde, que é da curva B, né? Ó, entre o instante 0 e o instante 10, saiu de 10 e foi para 20, percorreu 10, né? Saiu de 10, foi para 20 e percorreu 10. Beleza? Então, alternativa certa C. Pessoal, fala sério, vocês não acertariam essa questão numa prova? E é um vestibular da USP, tá? Então, assim, se você tiver afiadinho na cinemática, pô, tu vai acertar a questão. Ô, prof, Oi. acho que na verdade é só usar a cabeça mesmo, porque, tipo, nem precisa entender, tipo, por exemplo, aquela B ali, falou, tipo, somente. É mais português, não é? Mais português do que matemática. Exatamente, é mais interpretação. Concordo plenamente contigo. Vamos lá, exercício 3. Ah, esse já é legal. Olha só. O FPEL, então é a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ah, agora lembrei.
Então, olha só, gente, o gráfico representa, olha qual é, meu, isso aqui é muito diferente da outra questão. O gráfico representa a diferença das posições entre dois automóveis 1 e 2. Gente, o gráfico não representa a posição entre eles. O gráfico representa a diferença da posição entre eles, tá? Então, se eles estão grudados, qual é a diferença da posição entre eles? É 0. Se eles estão separados, aí a distância começa a aumentar. Tá? Então, olha só, automóvel A1 e A2 que partem do repouso e se movem sobre o eixo X ao longo de um determinado percurso. Considere X e Y sempre positivos, tá? E aí, vamos lá, gente, vamos lá. A partir do gráfico, é correto afirmar que o automóvel A esteve à frente do automóvel 2 sempre, o percurso todo. Pessoal, é verdade ou é mentira? E por que que é verdade ou por que que é mentira? O automóvel A estava à frente do automóvel B sempre ou não? Como fazer isso? Quem daria uma ideia? Bom, olha uma coisa que você tem que pensar. O automóvel A1, ele está na posição X1. O automóvel A2 está na posição X2. Se o gráfico representa, o gráfico representa X1 menos X2, vem comigo, pessoal. Se X1 e menos X2 for maior que 0, vocês concordam que para X1 menos X2 ficar um número maior que 0, X1 tem que ser maior? Concorda? X1 tem que ser maior. Imagine, 3 menos 4 não dá maior que 0. Agora, 4 menos 3... Professor. Oi, travou, né? Travou. Ô, desgrama. Caramba, meu. Já travou várias vezes hoje, gente. Várias. A vontade que eu tenho aqui é de Normal. de chorar. Não, mentira. Agora foi. Pronto, tô craque em reiniciar isso. Tô rapidinho. Pronto, agora vamos. Ué, mas agora não tá focado, parece? Acho que agora foi, hein? Agora foi. Então, amigos e amigas e colegas, olha só. O cara 1 está na posição X1, o cara 2 está na posição X2. Ele falou isso no enunciado. O gráfico, ele mostra X1 menos X2. Então, para esse número aqui der maior que 0, quem que está na frente, gente, quando isso dá maior que 0? Não é X1 tem que ser maior? Então, A1 tem que estar na frente. Quando essa conta der maior que 0, A1 na frente. Quando X1 menos X2 ficar igual a 0, pessoal, se ficar igual a 0 significa que a diferença entre as posições deles é nula. É a mesma coisa de eu dizer, o cara está na posição 5 e o outro cara está na posição 5. Qual é a diferença entre a posição deles? 5 menos 5 é 0. Estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Agora, e se X1 menos X2 der um número menor que 0? Bom, significa que X2 é maior? Se X2 é maior, significa que A2 está numa posição maior. Se A2 está numa posição maior, então A2 na frente. Pessoal, falado isso que eu demonstrei para vocês agora, assinalem a alternativa correta. Eu darei 2 minutos, de 11h16 aqui até as 11h18. Eu quero a resposta correta desse exercício, pensando nisso tudo que eu já mostrei ali. Vai lá, eu vou perguntar para alguém e fazer uma chamada oral, valendo nota. Lascou agora, né? O pessoal ficou com medo aí, ó.
A Viti, Rafaela, Nicole, Emily, Beatriz, Amagli. Vamos ver que alternativa vocês vão responder. Vamos ver se alguém já respondeu aqui no chat. Meu coração parou de bater. Eu tô brincando, viu, gente? Não vai ter chamada oral, não. Era só pra tirar uma onda. Professor do céu, que susto. Eu tô pensando aqui, tá, professor? Calma aí. Tá, mas responde então pra mim aí, Beatriz, mesmo podendo errar. Meu Deus, porque eu... Calma aí que eu tô pensando. Questões de gráfico, gente, elas costumam ser mega difíceis. Eles perguntam uma coisinha mó simples, mas o entendimento é muito difícil normalmente. Mas vamos ver se vocês conseguem aí. Professor, Pode eu falar. acho que é letra D. Letra D. Plim! Parabéns. É a letra D, sim. Agora, vou te perguntar uma coisa, então. Se você acertou a letra D, você já conseguiu entender tudo. Conseguiu entender tudo mesmo. Mas olha só, gente. Vocês estão vendo que de 0 até 3 segundos o gráfico tá para cima? Se ele tá para cima, são valores positivos. Ó, é 1, 2, 3, e não menos 1, menos 2, menos 3. Se é positivo, olha a lousa lá. Quando dá positivo, a 1 tá na frente. Então, a partir desse momento onde o x é igual a 0 aqui, ó, onde o x1 menos x2 dá 0, aqui eles se encontram, estão no mesmo lugar. E aí, a partir daqui de baixo, ó, ele nunca mais cortou o eixo, ele ficou sempre aqui embaixo. Se ele ficou sempre aqui embaixo, significa que a partir do instante 3, o carro 2 ultrapassou. Claro, aqui no instante t igual a 4, é onde o carro 2 está mais na frente possível. Aí depois o carro 1 vai chegando mais perto, o carro 1 vai chegando mais perto, mas não chega, depois o carro 2 acelera e dispara na frente, tá? Então, de 0 até 3, carro 1 na frente. De 3 até mais infinito, carro 2 na frente. Então, o carro 2, ele ultrapassou ele no ponto 3. Parabéns aí, ó. Parabéns. E só houve uma ultrapassagem durante todo o percurso, tá? Somente uma ultrapassagem. Essa é uma questão legal, né, gente? Muito boa aí, sem conta, sabe? Você não precisa fazer conta, mas chega fede a sala, de tanto que o cérebro pensou, né? Fede queimado, né? De tanto que pensou. Bom, vamos lá. Era 3 essa? Então vamos para 4. Vamos para 4. 4. Um carro desenvolve em uma trajetória reta um movimento descrito pela função horária do espaço. Gente, sabe o que é essa função horária? Nós já vimos. É uma equação que vai dizer aonde o meu corpo está, dependendo do tempo. Então, olha só. No t igual a 0, então joga o 0 aqui e faz a conta. No t igual a tanto, vai jogando os valores e vai achando a posição deles. E essa é uma questão bem simples. Ela diz o seguinte: o ponto O representa a origem dos espaços. Então aqui é 0 metros, tá? 0 metros. E aí ele diz, questão A: qual a posição do carro no instante t igual a 1 hora? Pessoal, qual é a posição do carro no instante t igual a 1 hora? Pessoal, isso aqui é igual tirar doce de criança, tá? É igualzinho. Não, na Q, né, professor? Oi? Na Q que o carro tava, né? Exatamente na Q. Essa é a questão que não vai ter na sua prova, tá? Por Nossa, quê? professor. Não vai ter, porque ela tá dizendo assim, ó, S é igual a 200 menos 50t. Aí ele diz assim, para t igual a 1, qual é a posição? Ah, gente, não dá, pelo amor de Deus, né? Não dá. Vocês são muito mais inteligentes que isso. Então, não vou fazer uma questão desse jeito aí. Não. Muito simples, tá? Muito simples. Eu posso dizer alguma coisa do tipo: no instante t igual a 1, o móvel está em uma posição.
No instante t igual a 2, o móvel está em outra posição. Aí diga, o movimento é acelerado, o movimento é desacelerado, o movimento ele é no sentido positivo, o movimento é no sentido negativo. Aí já é uma pergunta muito mais elaborada, tá? Mas eu não vou falar, a fórmula é essa, substitua o t por 1 e calcule. Pelo amor de Deus, nós não estamos no 8º ano, nem no 9º, né? Nós já passamos disso aí, então não vai cair uma questão como essa, tá? Aí vamos lá, B. Em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Em que instante ele passa por esse lugar aqui, ó? Como é que faz para descobrir que tempo que ele passa nesse ponto aqui? Como é que faria isso daí? Abre o microfone e ensina a turma aí, quem sabe. Em qual tempo, em que momento aquele carro vai passar lá pelo 0? É isso que ele está perguntando. No tempo 0, professor? Não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Vamos lá. Quem mais dá uma outra ideia? Em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Então essa é uma questão que eu vou pôr na prova sim. E aqui ela deu nó na orelha aí de vocês. Pessoal, a origem no espaço não é esse ponto aqui, ó, que tá o meu mouse aqui. Esse ponto, agora olha pra lousa, não é o S igual a 0 metros? Esse ponto é o S igual a 0 metros. Só que o meu móvel, o meu carro aí, sei lá qual que é o objeto, ele está sobre uma equação que vale 200 menos 50 vezes t. Vai ser 4 horas? 200 menos 50 vezes t tem que ser igual a 0. E aí sim a colega acertou. Então o t é igual a 4 horas, tá? T igual a 4 horas. Beleza? Então é uma questão conceitual essa. Você precisava lembrar que a origem dos espaços é esse cara. E o 0, o S, ele me dá a posição do cara. O S, gente, ele não diz, ó, quando T vale 1 hora, você me falou que a posição S é no quê? E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. Então, vou fazer uma pergunta. Ó, a letra A diz, na posição T igual a 1 hora, o cara tá em quê? Já dei a resposta, ele tá em quê? Aí eu vou fazer uma pergunta. Então, quando esse cara, lá no instante t igual a 1 hora, significa que ele andou 150 quilômetros? É isso, gente? No instante t igual a 1 hora, significa que o meu carro andou 150 quilômetros? Porque ele tá na posição Q? Ó, a resposta tá certa, ó, é na posição Q, ó. Ponto Q. A pergunta que eu tô fazendo é, esse cara andou 150 quilômetros, então? Ele andou 50, não foi? Obrigado, ele andou 50. Porque de acordo com a minha equação, no t igual a 0, ele estava em 200. No t igual a 1, ele está em 150. Então ele, além de andar só 50, ele voltou ainda. Ele andou no sentido contrário, tá? Então respondendo a minha pergunta, no t igual a 1 hora, ele andou 150 km? Não. A resposta é não. Agora, no t igual a 1 hora, ele está na posição 150? Aí sim, aí sim. Porque em relação à origem, o ponto Q está a 150. Não significa que ele andou 150 km. Significa que ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Beleza? Show de bola. Essa é uma questão interessante. Pessoal, já acabamos o módulo 10 e 10. Esse módulo é bem fácil, né? Bem tranquilo, né? Bem de boas. Nossa, pessoal, eu acho que eu caguei com uma coisa. Eu não tenho passado TCs para vocês fazerem, né? Não tenho passado. Eu acho que a última TC que eu passei, vamos ver, módulo 5. Então você tem 5 módulos para fazer. Pera aí que eu vou fazer isso com você agora. Eu vou abrir aqui e ver uma coisa. Módulo 4. Ah, não, aqui é as respostas, meu Deus. Vocês querem as respostas do TC? Precisa não, né?
Ô, professor, daí você vai avaliar que nem da outra vez, porque da outra vez você só pediu até o exercício 6 de cada módulo. Eu vou pedir menos dessa vez. Juro. Vou pedir menos. Por quê? Porque tem muitos exercícios aqui, ó. Muitos mesmo, ó. Aqui o módulo 6 tem um monte, ó. Tem 11 exercícios. O módulo 7 mais um monte aí, ó. O módulo 8 mais um monte aí, ó. Nossa, tem muitos exercícios. O módulo 9 mais um monte. Tá? E então, e o módulo 10 também. Tá. Eu vou colocar a sua TC agora para eu não esquecer. Olha como funciona para eu colocar uma TC. Eu vou aqui, ó, em tarefa. E aí a gente já fica combinado a nossa TC. O nome da tarefa: TC. Ô, gente, vocês têm que lembrar o professor desligadão. Modelos não, módulos 6, 7. Vocês vão ficar puto comigo, né? 8, 9, 9 e 10. Olha só, mas aí vocês não vão ficar tão bravos, ó. Resolver os... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Os 3 primeiros exercícios de cada módulo descrito. Entregar. Beleza, pessoal? Ó, como eu demorei muito para passar, não faz sentido eu chegar e falar, galera, agora para amanhã vocês fazem 60 exercícios. Cagada. Não é isso que é legal fazer. Tá? Então, eu acho que vocês podem fazer 3 de cada. 3 de cada para entregar. E esse vai valer nota mesmo. Tá? Vai valer as notas de trabalho do bimestre. Quem não entregar, se lasca, viu? Aí vai ter que garantir uma mega nota na sala. Agora, para prova, aí é legal você estudar mais. Faz as TCs a mais. Revisa as aulas. Refaça os exercícios que a gente faz em aula, tá? Beleza? Então, para estudar para a prova, é importante você fazer mais exercícios, tá? Mais mesmo. Agora, para entregar, somente esses 3 primeiros de cada. Aí totalizam 15. Tem exercício ali, gente, que mata em 1 segundo, tá? Tem exercício que é mais demorado, tem outros que é 1 segundo. Então, somente os 3 primeiros, beleza? Tá. Vamos colocar uma data boa? Uma data boa, gente, hoje é terça. Semana que vem, né? Dia 23 é uma data boa, não é? Dia 23? O que vocês acham? Até às 13. Dia 23 até às 13. Beleza? Até uma semana para fazer aí 15 exercícios, tá? Vocês façam no caderno. Se for alternativa, aí não precisa copiar tudo e tal. Mas no caderno, se tiver continha, vocês fazem aí. Se for alternativa, você só marca a alternativa lá e tira uma fotinho e acabou, tá? Mas eu quero uma fotinho do seu caderno aí pra gente ver. Acho que é só isso, tá? Beleza? E, gente, ao decorrer do segundo bimestre, se eu ficar esquecendo de... Obrigado, hein, Amabile? Obrigado mesmo, viu, por avisar. Porque depois... Nossa, Amabile, muito obrigada. Porque depois eu tenho visto... Eu já imagino, já. Não é nem o aluno vindo brigar comigo. Depois quem vem brigar, às vezes, é a mãe do aluno. Falando, porque você passa exercício? Mas, gente, eu tô em aula, eu vou passar exercício que horas? É durante a aula mesmo, tá? Então, mas beleza. Não esqueçam de avisar vocês também, mas eu vou avisar lá no grupo também. Só pra... depois ninguém falar que eu tô sendo sacana. E, gente, tô tentando não ser sacana, ó. Só vou passar os 3 primeiros e vou dar uma semana toda para vocês fazerem. Eu acho que dá tempo tranquilo. Agora, para os próximos bimestres aí, se eu for esquecendo de dar os TCs, vocês me lembram. Professor, acabou o TC, passa a tarefa. Porque acumular tudo não é legal, tá? Então peço perdão esse TC de vocês aí. Bom... Falado isso, gente, nós vamos invadir os módulos 11 e 12 da nossa apostila.
O nosso cara 1112 chama velocidade escalar média. Velocidade escalar média, gente. Eu acho que muitos de vocês já sabem, porque vocês viram isso com a incrível professora Vânia. Vocês já viram um pouquinho disso com a maravilhosa professora Vânia. Então ela passou um pouquinho para vocês de velocidade escalar, tá? Então, primeira coisa que ele te passa é o seguinte: o que é velocidade escalar média? Pessoal, olha só, imagina então que eu tenho um móvel. Vamos fazer uma linha reta aqui, ó. Uma linha reta, tá? Aí aqui é o 0, 1, 2, 3. E assim vai. E aí alguém me diga que o móvel está na posição 0, tá? Opa, eu achei que minha lousa estava sendo projetada. Vou mudar, o móvel não está na posição 0. Aqui é a posição 0, aqui é a posição menos 1. Aí alguém me fale que o móvel ele está na posição 2. Então, S1 está na posição 2, beleza? E depois ele foi para a posição 3, por exemplo. Foi para a posição 3. Essa é a posição S2 dele. Significa que na posição 1 ele andou 2 metros? Não significa que ele andou 2 metros. Só significa que ele estava lá naquela posição em relação a essa referência. Ele estava 2 metros distante. E o que é o tal da velocidade escalar média? Velocidade escalar média, gente, vai ser o quanto ele andou, que a gente vai chamar de variação do espaço, meu ΔS, dividido pelo tempo que ele gastou para sair de um lugar e ir até o outro. Então, resumindo, isso daqui, resumindo, pronto, voltou. Isso daqui vai ser igual S, bom, ele estava em S1, foi para S2, S final menos S inicial dividido pelo tempo que ele estava lá no cara 2 menos o tempo que ele estava lá no cara 1, beleza? Isso é velocidade média. Travou de novo, né? Travou de novo que eu observei aqui, tá? Ó, Nicole, tá no meu caderno do Frozen. Vocês também têm cadernos bonitinhos? Eu não uso mais cadernos bonitinhos não, viu, gente? O meu caderno, gente, é só folha de sulfite. Eu só uso folha de sulfite e depois coloco tudo em pasta. Porque a folha de sulfite, ela não tem linhas. E aí eu prefiro quando não tem linhas. Eu me perco quando tem linha. Ô, professor, eu tô preferindo agora usar folha pautada e jogar em... Putz, esqueci como fala. Colocar em... Como? Não entendi. Esqueci como fala. Não entendi. Você tá fazendo com folha com linha, né? Pautada mesmo. É. E aí você põe numa pasta depois? Nos fichários. Ah, no fichário, legal. Eu durante o ensino médio eu só usava fichário. Mas só que no ensino médio é ruim, porque a gente perde as folhas, deixa de anotar, fica uma bagunça. Sim. Né? Mas quando a gente fica mais adulto, aí dá certo. Bom, vamos continuar a nossa teoria. Velocidade média, gente, é isso. É a posição inicial menos a posição final dividido pelo tempo que ele demorou. Beleza? Ó, olha que interessante. Se o móvel avançar e em seguida recuar, voltando para o mesmo lugar, vamos dizer que a velocidade média desse cara é 0. Então, vamos voltar para o meu exemplo. Esse cara saiu de 1. Aí ele foi para 2. Aí vamos dizer que ele veio ele veio aqui para o menos 1, na posição S3. E aí ele voltou na posição S4, aqui, ó, tá? E aí alguém me pergunte, qual é a velocidade média
né, entre o instante 1 e o instante 4. Qual é a velocidade média entre o instante 1 e o instante 4? Aí perceba, então vai ser S4 menos S1 dividido por T4 menos T1. Só que, gente, quem que é S4 menos S1? Vai dar 0. Então, gente, quando eu tenho um móvel que... Ah, de novo a lousa está travada? Vocês não estão vendo nada na lousa que eu estou escrevendo? Ah, tá de brincadeira, meu. Putz. Vamos falar uns palavrão aqui para ver se melhora? Vocês estão me ouvindo? A conexão caiu aqui também? Tô te ouvindo, professor. Não dá pra crer nisso. Não dá pra crer. Eu tenho um celular que tá travando, não sei onde você grava. O que será que é? O meu celular ou a internet? Eu acho que é a internet, porque quando o meu celular tá bom não dá isso daí. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Olha o tanto de coisa que eu escrevi. Imagine que eu tenha um cara na posição 1, aí ele foi para a posição 2, aí ele voltou aqui para a posição 3, e depois ele foi até a posição 4, tá? Então ele estava em 1, foi para 2, voltou para 3 e foi para 4, tá? Beleza. Depois que ele fez isso, alguém me pergunta, qual é a velocidade média do percurso todo? Então eu tenho S4 menos S1, que é o ΔS, dividido pelo ΔT, que é T4 menos T1. Só que, gente, S4 menos S1 é 2 menos 2, então isso dá 0. Então a primeira consideração que você tem que saber é que quando eu saio de um lugar e volto para o mesmo lugar, por mais que eu tenha desenvolvido velocidade ao longo do percurso, se eu voltei para o mesmo lugar, a velocidade média do percurso todo é considerada 0, tá? É considerada 0, igual tá na apostila aqui, ó, beleza? Se meu ΔS é 0, então minha velocidade é 0. Ó. 2. A velocidade escalar média traduz a velocidade escalar constante que o móvel deveria ter para partir... Tá, vou explicar isso porque ele tá falando de outro jeito aqui, que eu achei muito complexo. Olha só, gente, se você sai de São Paulo, não, de Ouro Preto do Oeste, mais conhecido como Opo, tá? Então se você tá aqui em Opo e você vai se dirigir até o tal do PVH, até o tal do Porto Velho. Bom, qual é a distância? Bom, de Ouro Preto até Porto Velho dá quantos quilômetros, gente? Deve dar uns 330 quilômetros, mais ou menos? Sei lá, deve ser mais ou menos isso, tá? Só que, pessoal, se alguém chegar para você e falar que fez esse percurso em uma velocidade média de 100 quilômetros por hora, isso significa que a pessoa andou o tempo todo a 100 km por hora? Não, não é isso. Isso significa que é uma média. Porque o que acontece na velocidade? Bom, quando você sai de Ouro Preto, inicialmente você está parado. Aí você anda e desenvolve uma velocidade. Quando você chega lá em Ariquemes, você passa pela Polícia Federal e aí você para de novo. Velocidade é igual a 0. Aí depois você anda de novo. Vê uma vaca no meio da rua. Você freia bruscamente. Ou seja, a sua velocidade, ela aumenta, diminui, acelera, desacelera. Hora vale 140 km por hora, hora você está parado. Hora você está a 160, hora você está parado. Então, a sua velocidade, ela vai mudando ao longo do tempo. Agora, a velocidade média, ela é uma velocidade como se você fingisse andar desde o primeiro ponto de partida até o ponto de chegada sem variar nada na velocidade. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ninguém anda sem variar a sua velocidade de Porto Velho até Ouro Preto, né? De Opo até Porto Velho. Isso não é verdade. Mas a velocidade média, ela vai me dizer uma ideia
de quanto era a velocidade que você traçou, tá? Então, quanto tempo você demorou para chegar lá? Bom, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Vai dar 3,3 horas, tá? 3,3 horas aí. Que é aproximadamente 1 hora e 20 minutos, né? Aliás, 3 horas e 20 minutos. Beleza? Isso é muito importante. Então, olha só o que ele fala, ó. Se o carro percorreu de São Paulo até Rio de Janeiro, 400 km, é tipo de Oppo até PVH, né? Aí se ele percorreu 400 km em 4 horas, a velocidade escalar média é 100. Mas isso não quer dizer que o carro andou a 100 o tempo todo. Então olha o que ele diz. Quando dizemos que a velocidade média foi de 100, significa que se o carro pudesse realizar a velocidade constante, esse valor deveria ser 100, tá? Porque ele percorre 400 km em 4 horas. Então, a velocidade média não é algo real, não é algo que o carro faz de fato. É só uma ideia do que a gente pode ter. Beleza? Bom, unidades de velocidade, metros por segundo, tá? O denominador também pode ser escrito no numerador vezes elevado a menos 1. Então, isso daqui, ó, m vezes s a menos 1, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Tudo que está no numerador e no denominador, você pode passar para cima ou para baixo, só trocando o sinal da potência. Beleza? Aqui, ó, é centímetros por segundo, quilômetro por hora, metros por segundo. São unidades que a gente já tem. Aqui é como transforma de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. E o contrário, multiplica por 3,6. Isso você já sabia muito, não vamos perder muito tempo com isso. Então vamos continuar a nossa apostila aí, ver se chega nos cálculos. Exercise number 1 aqui, ó. Então vamos lá. Uma família viaja de carro com velocidade escalar constante. Cadê, gente? Aqui, ó. Uma família viaja com um carro de velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Durante 2 horas ela viaja isso. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1h30 com velocidade escalar constante de 80 km por hora. Então, olha só. O primeiro trecho ele desenvolveu a 100 km por hora. O segundo trecho a 80 km por hora. E mais ele parou 30 minutos no posto para abastecer, para mijar, comer um salgado nojento de estrada, né? Então, vamos lá. A pergunta que ele faz é: a velocidade escalar média do carro durante a viagem toda foi qual? Qual é a velocidade média que ele fez? Pessoal, vamos lá. Não tem muito para onde correr. Vamos recorrer às fórmulas. A velocidade média sempre é dada pelo espaço que ele percorreu, a distância que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele gastou. É isso que eu quero saber, a distância que ele percorreu. Agora, olha só, gente, ele fez 3 trechos. Aliás, ele fez 2 trechos, né? Ele percorreu o trecho 1 e depois percorreu o trecho 2, além de uma parada. Além de uma parada. Só que na parada, o meu ΔS vale 0. Agora, no trecho 1, eu tenho um ΔS1. No trecho 2, eu tenho um ΔS2. Ele andou. Quanto que ele andou? Gente, se velocidade é espaço por tempo, então o espaço é velocidade vezes o tempo. Ó, esse cara está dividindo, passa ele aqui, ó, multiplicando. Então vai ficar ΔS é igual a velocidade média vezes tempo, vezes ΔT, tá? Beleza, então no trecho... Travou de novo, não acredito. Eu não acredito nisso. Vocês estão de brincadeira aqui comigo. Meu Deus, gente. Não volta não isso aqui? Meu Deus. Dio santo. Mas que cazzo, né?
Deixa a gente trabalhar, gente. Os caras revoltados, né, gente? Pronto, então olha só, gente. Se velocidade é espaço por tempo, então o espaço é velocidade vezes o tempo. E o quanto ele andou no trecho 1? Quanto esse malandro andou no trecho 1? Pessoal, no trecho 1 ele fala que andou 2 horas a 100 km por hora. Então, 100 km por hora, 100 km por hora vezes 2. Então ele andou no primeiro trecho 200 km. Beleza? Esse primeiro trecho. No segundo trecho ele andou 0. Aliás, na parada, né? Tava no posto parado. E no segundo trecho ele andou a 80 km por hora vezes o tempo, 1 hora e meia. Mas 1 hora e meia, gente, é 1,5 hora, né? 1,5 hora. 1 hora e 30 minutos é 1,5 hora. 1 hora e 30 minutos, tá? E isso então vai dar, ó, 80 vezes 1,5 vai dar 80 mais metade dele. Então 80 mais 40. Isso vai dar 120 quilômetros. 120 quilômetros. Portanto, pessoal, a minha velocidade média vai ser 200 que ele andou no primeiro trecho, mais 120 que ele andou no segundo trecho. Agora, pessoal, qual é o tempo total da viagem? Qual é o tempo total da viagem? Vale lembrar o seguinte, a velocidade média, ela não se importa se você freou, se você parou, se você foi lá dar uma mijada e parou um pouquinho. A velocidade média não está nem aí se você parou. Se você parou e demorou mais tempo, está contando o tempo. Então, o tempo que eu tenho que colocar aqui, ó, é as 2 horas iniciais do trecho 1, mais a meia hora da parada e mais a 1 hora e meia final, tá? Esse é o tempo total gasto para percorrer os 320 quilômetros. Não me importa se ele parou, se ele foi tomar um sorvete, se foi fazer qualquer coisa, fui comer um lanche que estava com fome, já era meio-dia, não importa. Se você quiser calcular a velocidade média, você precisa pegar a distância que você percorreu e o tempo que você demorou. Não importa se você parou para tomar Guaraná, beleza? Então eu tenho 1,5 mais meio dá 2, 1 mais 2 dá 4. Isso daqui vai dar 320, 320 dividido por 4, né? Isso daqui vai dar 80 quilômetros por hora. Não é verdade? Ah, não. Tá de zoeira. Tá zoando isso aqui. Vocês estão de brincadeira. Pessoal, pera aí então, rapidinho aqui que eu vou reiniciar meu modem ali, sei lá. Vou dar um jeito aqui, rapidinho. Não vou fazer isso não, perde muito tempo. Mas pera aí, pessoal, eu vou ao banheiro rapidinho e vou esperar passar minha raiva um pouco. Só vou fazer um xixi e já volto.
Não voltou ainda, meu Deus do céu. Pessoal, oi pessoal, bom dia. Pessoal, professor Hugo aqui, tá? Pessoal, não tô conseguindo entrar nesse restinho de aula, a conexão aqui acabou e não vai. Eu vou tentar mais 5 minutinhos aqui, tá?